Um dia, um grande pensador gaúcho, um homem chamado Aparicio Torelli, muita gente o conhece pelo apelido que ele adotou, que é Barão de Itararé. Tem uma frase de uma clareza, só não entende quem não quer. Disse ele, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Não é a vida que te leva, é a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. Interessante. Essa expressão de Aparicio Torelli, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva, ela se aproxima um pouco do grande poeta gaúcho, que é aquele sim que eu admiro mais, um homem que inspirou vários dos meus livros, um grande homem nascido em Alegrete chamado Mário Quintana. Mário Quintana, um homem estupendo que morreu com quase 88 anos de idade, solteiro. Aliás, ele tem a frase mais bonita que eu já vi para não casar, e a mais inteligente. Todas as vezes que alguém perguntava a Mário Quintana, mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Já pensou? Mário Quintana, homem genial. Ele tem uma trova que eu vou fazê-la para você e eu não esquecemos. Ele diz, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, e quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Por isso, quando Disraeli fala, a vida é muito curta para ser pequena, é claro que nós não somos, obviamente, imortais. Nós podemos ser eternos. Claro que mortais não somos. Aliás, vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte. Entre eles, Epicuro, que tem a mais expressiva frase sobre isso, dizia ele, eu não temo minha morte por uma razão, nunca vou encontrá-la. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Então não vou encontrá-la nunca, por que temê-la? Disse, mas isso é só uma frase. Bom, é simbologia. Nós vivemos de simbologias. Ou o de Allen, que disse, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. E é claro que Ariano Suassuna continua vivo na sua obra, no seu projeto. Cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida, vive ele outra vez? Claro. Mas não precisa ser um escritor, um ator, não precisa ser um inventor. Cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia. Tem a sua obra naquilo que faz. Claro, Ariano Suassuna chamava a morte de Cã, né, de demônia. Claro que ele estava falando ali não da morte que um dia já o levou, mas da vida que podia ser banal, fútil. Ou Chico Anísio, que dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Que é um argumento ecológico. Mário Quintana, um homem maravilhoso, que por três vezes, tentou entrar na Academia Brasileira de Letras e foi recusado. 3 vezes. Um lugar cheio de imbecis e vários que não são. Um lugar que já teve vários imbecis e vários que não eram. Recusou Mário Quintana. Aliás, sabe quem não entrou na academia também? Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato. Mas Quintana, da terceira vez que foi recusado, deu o troco. E fez como um poeta sabe fazer, com um poema. E fez uma trova que muita gente que conhece, chamado Poeminho do Contra. Não é poeminha, é Poeminho do Contra, que tem só 4 linhas, que eu vou declamar aqui, e que é fortíssimo. Disse ele, a quem eu prejudico, todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Parece fase de para-choque de caminhão no Paraná. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. No livro Qual é a Tua Obra, eu uso uma frase que eu gosto demais, de um grande pensador britânico chamado Benjamin Disraeli. E Benjamin Disraeli dizia, a vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida de fato é curta. Vida média hoje, 75 anos. Média, alguns vão menos, outros vão mais. 75 é pouco.
Quando você é jovem, como há vários aqui, para você chegar a 60, 70, demora. Quando você tem 20 anos, alguém de 60 anos já está perto do check-out. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, superficial, inútil, morna, descartável. Interessante. Eu, Cortella, nascido em Londrina, como disse, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, à noite, o que eu fazia? Ficava pensando, tinha que fazer. E no que eu pensava? Que no dia que eu morresse, qual seria o meu epitáfio? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica e ficava pensando isso. Aliás, minha mãe, o ano passado, que ela fazia 85 anos, e no meio do aniversário do almoço, falei, filhos, vocês não esqueçam que o papai quer ser cremado. Minha mãe, 85 anos de idade, virou e falou assim, eu não vou deixar você ser cremado. Ela acha que é Highlander. Interessante. Se você observa, um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria. Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. E eu imaginava até 10 anos qual seria meu epitáfio. Um dia eu sosseguei, cheguei ao epitáfio que eu queria. Encrenca. Há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que lá vou e tenho tempo, eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana. Há uns 5 anos, encrenca, fui eu lá, e pela primeira vez, eu fiz algo que não era proibido. Mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa, com anotações do próprio Quintana. Quando eu abri o caderno, quase que eu caí sentado, ele houvera anotado ali qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós, na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na fraternidade que construiu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou, na felicidade que sonhou. Afinal, se você imagina, a expressão eu não estou aqui é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado, de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, algo em nós que persiste. Alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquilo que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega, é necessário lembrar de novo. A vida é muito curta para ser pequena.